Boa noite novamente, já estamos de volta para o programa Tribuna Livre, primeiro bloco. Quero agradecer a audiência, a manifestação dos telespectadores, o carinho com o programa. É o único programa no Acre, nessa formatação, nesse formato que é debater a política, discutir de forma democrática. Nós temos trazido aqui grandes personalidades da vida pública, acreana e também nacional, né? Grandes vidas já estiveram aqui com a gente e hoje está aqui o Márcio e a Márcia Bittar. E eu quero aproveitar o programa, Márcio, para entrar um pouquinho assim, não só na política, mas saber, por exemplo, como é que você conheceu a Márcia, que deu tão certo no casamento, na política, sobre os filhos. Faça uma narrativa aí, eu queria lhe ouvir também, Márcia. Eu acho que é melhor ouvir a Márcia primeiro. Como é que vocês se conheceram? Como é que é a sua história com o Márcio Bittar? Bom, primeiro, boa tarde, né? Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não me orientaram direito. Prazer estar aqui no Tribuna Livre, na televisão aqui do Narciso Mendes, né? Sempre abriram as portas para a gente, né? Aqui você, Astrério, meu amigo aqui, Muniz, essa elegância toda. Obrigada pelo convite, né? Estou aqui com meu marido. Bom, foi um caso de amor, né? Sua pergunta foi um caso de amor, assim como é a da Narciso Mendes com a Célia. Tem uma história, né? Tem uma história. A gente diz que procura o príncipe encantado, mas o meu caiu dentro da porta da minha casa, lá, sabe? Que eu estudava com o Edson, né? Que o Márcio chama ele de como irmão. E o Edson veio para o Acre trabalhar com o Márcio na fazenda do pai dele. E aí, quando ele voltou para Campo Grande, ele foi lá em casa com o Márcio. Ele foi lá em casa com o Márcio. E aí, foi assim que nós nos conhecemos, né? Foi paixão à primeira vista. E foi uma coisa assim, só Deus para explicar mesmo. E aí eu casei, namoramos 1 ano, eu casei numa sábado e terça-feira eu vim de Malicuia para o Acre, né? E aí, ano que vem, nós vamos completar 29 anos que eu virei acriana. 29 anos? 29 anos em janeiro. Uma história, hein? E 3 filhos e muita história política também, né? Muita participação sempre, muita, né? Muita. Participando direto aí na vida pública, eu né, gosto. Márcio, e a sua versão da história? A minha versão é a mesma. Eu costumo dizer, sério, que eu acho que ninguém casa pensando em se separar, né? Eu acho que todo mundo que casa imagina que encontrou a pessoa da vida dele. Vida longa. Construir família, né? Etc. Então, eu não estou aqui para condenar ninguém contra as pessoas que eu conheço, até na minha família, irmã que já faleceu e irmão que se separaram depois de 20 anos. Mas no meu caso eu encontrei a minha paixão. A alma gêmea. Graças a Deus. E, como ela disse, vai para 29 anos de casamento. Né? Em dezembro agora completa 30 anos que eu a conheci. Temos 3 filhos e, enfim, ela é tudo para mim. Você participou da vida com você, da política, decidindo questões aí? Quando nós nos casamos, eu estava num intervalo. O meu pai com a minha mãe resolveram que nós íamos sair daqui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, porque já tinha 2 filhos para fora, estudando para fora. Então minha mãe ia morar lá, reuniu os 6 filhos para estudarmos. Então saímos daqui em 74. Eu ainda era uma criança, tinha 10 para 11 anos de idade. Lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, eu iniciei a minha militância política na esquerda. Mas quando eu voltei para cá para trabalhar com o papai, eu rompi com a esquerda, rompi com o velho PCB. Fiz esse rompimento com a esquerda e tal. E aí fiquei trabalhando com o papai. Então eu passei um tempo que eu, logicamente, em época de campanha, votava, apoiava alguém, o Mauro, meu irmão, pediu para apoiar alguns candidatos dele e tal, mas a minha vida era com meu pai. E aí ele morre. E aí, mais do que nunca, eu fiquei cuidando da fazenda que era dele, que depois acabou sendo minha, e depois uma outra propriedade que eu comprei em parceria com meu irmão. Então, passei anos ali só cuidando disso, e com muito prazer. E foi a época que eu casei com a Márcia. Então, a Márcia, quando nós nos casamos, ela casou com um fazendeiro, ela casou com um produtor rural. Embora na faculdade que ela fez, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tinha pessoas que fizeram política comigo. Então ela já tinha ouvido falar desse tal Márcio Bittar. Márcio. Aí, Narciso. Você como galanteador, a sua linguagem também é de encantador de serpente? Hein?
Foi assim que você convenceu a Márcia? A Bicoaca. Para quem é esse Narciso Mendes? Para quem não sabe, o Narciso Mendes já me apresentou cada um desse aqui. Ele que me pôs o apelido de encantador de serpente. Narciso eu não sei, mas eu sei que eu estou conseguindo convencê-la há quase 30 anos. E aí, quando eu comecei a ter vontade de voltar para a militância política, a Márcia foi me acompanhando. Me acompanhando e foi crescendo, tomando cada vez mais importância na minha militância política, a ponto de que em 2010, na campanha de deputado federal, quem coordenou a minha campanha foi a Márcia. Foi a campanha que eu tirei mais de 52 mil votos. Enfim, em 2014 o nome dela estava lembrado para deputada federal. Foi a única vez que ela pensou em sair, né? Mas aí não deu certo, tal, recuou. Mas é uma pessoa, eu acho que o amor, ele é par e passo com a admiração. Né? A minha admiração pela Márcia, nesses 30 anos, ela só aumentou. Eu acho que não tem muito amor se a admiração, respeito acabam. E uma das admirações que eu tenho por ela é isso. A Márcia nunca foi uma militante política de esquerda na universidade, centro acadêmico. Ela não quis. Né? Mas ao casar comigo, em nome do marido, em nome da família, ela se transformou nessa pessoa Mas fundamental. você tenha cuidado na crise dos 30 anos de casamento. Ah, tem essa crise? Não, mas eu... A dos 7. Está vacinado. A dos 15 e a dos 30. Dos 30, não. Eu estou mais apaixonado do que no começo. É mesmo, né? Aumentou. Mas, Márcio, vamos... essa questão, acho que é bom a gente já introduzir diretamente. Narciso, fica à vontade. Muniz também, para fazer questionamento, pergunta e tal. O fato novo é que você, né, depois dessa situação com o Rocha, que é pública, esse desentendimento, dentro do Ninho Tucano, você foi convidado ao PMDB, já está se filiando. Quer dizer, é um passo importante numa candidatura majoritária ao Senado, né? E aí, essa briga com o Rocha acabou mesmo? Como é que é? Dá para sentar na mesma mesa? Quem faz política separando pessoas, não imagino que não deva ter vida longa na vida pública. A oposição, depois que o Narciso Mendes, não sozinho, né, mas eu reconheço isso de público, na época que eles fundaram o MDA tinha um pouco mais de disciplina, então eles organizavam melhor. Evidentemente que era outra época, era outro momento, eram menos partidos, né, mas eles conseguiram formatar uma oposição que tinha objetivo, tinha conteúdo e tinha uma disciplina para chegar a esses objetivos. Hoje é outro momento, então você tem um monte de partidos e você não tem mais figuras que muitas vezes, em determinado período, são insubstituíveis. Então você não tem hoje na oposição um Narciso Mendes. Nabor. O Nabor. Então, Palécio, né? Palécio. Então são figuras que tiveram um papel muito importante, por algumas razões, não cumprem mais esse papel. E muitas delas não foram substituídas. Então você tem isso é do humano, isso é do ser humano. Aí, somado ao fato de você ter vários partidos, vários interesses, dificulta mais. Mas no dia desse eu dei um exemplo, porque o pessoal costuma comentar muito e lembrar muito que a oposição tem dificuldade para arrumar uma única chapa. Mas o governo também tem. Pega o caso do senador Jorge Viana. Todo mundo sabe que, e ele disse isso publicamente, não é um segredo, que ele não queria outro candidato ao Senado do PT. Vamos, tradução, se depender do Jorge Viana, o presidente da Assembleia não seria candidato ao Senado. Ora, o homem é senador da República, foi vice-presidente do Senado, o irmão é governador, ele não consegue, uma ideia sua não consegue virar lei dentro do seu próprio ninho, com o poder que eles têm. Imagina a gente que não tem poder. Mas a boa notícia é que eu entendo que o nosso pré-candidato Gladson Cameli, com essa arrumação das últimas semanas, eu acho que praticamente a chapa única da oposição está bem encaminhada. Mas como se o Rocha e o Bocalhão, por exemplo, não... Não, veja bem, olha, hoje as coisas vão se resolvendo, né? Por exemplo, o próprio Rocha declarou, e eu louvo isso, declarou na semana seguinte ao anúncio da minha ida para o PMDB, com convite e tal, de que a possibilidade dele, junto com o DEM, trabalhar uma outra candidatura ao governo estava encerrada. Né? Então eu não vejo mais hoje ninguém se colocando
verdadeiramente como uma candidatura de governador no nosso campo, a não ser o Gladson Cameli. Para mim, isso hoje é um consenso. Evidentemente que tem um focozinho ali, aqui, alguma coisa que tem que se acertar, que é natural. Mas eu acho que hoje a chapa única encabeçada pelo Gladson Cameli, na minha opinião, ela está praticamente resolvida. Enquanto o Muniz resolve quebrar o silêncio, eu vou perguntar a você o seguinte. É verdade que está estabelecido um consenso, pela primeira vez, sobre a hipotética candidatura para o governo pelas oposições. Está feito. E eu, como hoje eu não tomo partido por nenhum partido, converso com o Gladson Cameli, converso com o Tião Viana, converso com o Marcos Alexandre e vou tirando as minhas conclusões. O que eu tenho observado é que o consenso em torno da candidatura do Gladson Cameli abriu 2 dissensos também altamente perigosos. O próximo, um já está em curso, que é a formação da chapa de Senado. E outro é quando for ver a escolha do candidato a vice-governador. Você sabe que existem muitas articulações e muitos interesses que estão jogando aí. Agora, com relação à candidatura da oposição, da Frente Popular, diga-se o que se disser da Frente Popular, de quem eu fui orgulhosamente um dos maiores adversários. Elas carregam uma virtude. Nunca a compulsão das chapas deles for o problema. E como não será na próxima eleição. A candidatura, você reportou há pouco tempo que o Jorge Viana muitas vezes se mostrou contrário à candidatura do Ney Amorim. E havia razão para isto. Porque se ele imaginava, e como todas as pessoas imaginavam, que se o PT entrasse com os 2 candidatos ao Senado, seria uma presunção muito grande. Mas acontece o seguinte, que a partir do instante em que a candidatura do Ney Amorim foi lançada não pelo PT, e sim pelo conjunto dos outros 12 partidos que formam a Frente Popular, a candidatura do Ney foi pacificada e com a aceitação do próprio senador Jorge Viana, que esteve aqui nesse programa na semana passada. Quer dizer, a minha preocupação, eu volto a repetir, e lembrando o que o Astero acabou de dizer, o Tião Bocalon vai ser rifado nesse processo? Não, eu tenho o maior respeito pelo Tião Bocalon e disse desde o começo que a chave para ter uma única chapa da oposição ao PT é que, primeiro, ninguém pode ser excluído, e logicamente aí inclui o Tião Bocalon, como inclui o Rocha, como deveria me incluir também e todos os demais. Mas, ao mesmo tempo, aqueles nomes que se colocaram no processo, mas que por circunstâncias perceberem que não se viabilizaram, também não pode se impor. Por exemplo, eu não estou impondo o meu nome. Veja, eu disse desde o começo, inclusive aqui, não só aqui no Tribuna Livre, como também lá no programa com o Muniz. Eu disse desde a primeira vez, eu digo, olha, se eu estiver entre os 2 nomes mais bem avaliados da oposição, eu quero ser candidato. Se eu tiver uma base no estado inteiro, enfim, grupo, apoio, então eu quero ser. Agora, se as circunstâncias mostrarem que eu não estou entre os 2 melhores nomes, avaliação, eu não vou impor meu nome. Agora, veja bem, 2 pesquisas que foram publicadas, né, da Delta e agora do Vox Pop, me colocam como o nome mais bem avaliado na oposição. Bom, 3 partidos se formaram, que formaram uma aliança, que é o Solidariedade, presidida pela Márcia, o PTB, presidido pela Vânia Pinheiro e pela Charlene Lima, o PPS, que recebeu a adesão da Rosana Nascimento, que é uma líder sindical importante, e tem mais outros partidos chegando agora para juntar com esses 3, que são 4. Isso é uma base. Aí vem o convite do PMDB. Então você une o PMDB,
mais 3 partidos que têm boas direções, que todos eles têm pré-candidato a deputado federal, por exemplo, juntam e apoiam um nome que está bem avaliado, quem for contra esse nome não é porque seja o meu, mas quem for contra esse nome na oposição é porque está querendo impor. Ora, se uma pessoa, qualquer que seja ela, se ela não consegue uma aliança, se ela não consegue uma boa avaliação, e não é demérito pessoal, às vezes é o momento, a circunstância, ontem alguém estava melhor, amanhã vão ser outros, então são circunstâncias. Mas então se alguém, por circunstâncias, não está no melhor momento e exige ser, por exemplo, candidato a governador, vamos imaginar, então aí é essa pessoa que está querendo impor o nome. Então, qual é a chave da única chapa? Ninguém seria excluído, muito menos o Bocalon. Todos têm o direito de colocar o seu nome, agora todos têm a obrigação de perceber se é o seu momento ou não. Eu não posso, me perdoe, não posso revelar o que são conversas, né, que eu estou mantendo com pessoas. Eu tenho, o que eu posso dizer é que, para mim, a formação da única chapa, ela está a passos largos. Porque, veja bem, na medida em que há um consenso em torno do nome do candidato a governador, que era sempre foi o mais difícil, o resto vai se equacionando. O Gladson agora tem tempo e calma para resolver a questão da formação da chapa. Só interrompendo do vice. um pouquinho, porque a gente, no último programa que você participou, e o Muniz já tem a palavra, a gente vai também ouvir colocar a Márcia também no debate, eu lhe fiz a pergunta e eu refaço a pergunta. Existe um plano B, ou você foi convidado sobre um plano B para governador na oposição? Porque na época surgiu, inclusive, nas colunas políticas, de que havia uma conversa sua com o Gladson, de que poderia haver um plano B, em função de qualquer um eventual problema, inclusive que o próprio Tião Bocalon já acenou que pode haver problema. Aí lá vem a questão do Pedro Corrêa fechando delação que era do PP, e deputados federais e senadores poderiam estar envolvidos nessa questão e tal. Existe isso? Ou a população pode ficar tranquila, que não tem plano B nenhum? Não, olha... Você pode ser candidato a governador? Não. Agora não. Agora não. Para 2018 não. A vontade que eu tenho de governar o Estado não acabou. Mas eu, quando terminou o segundo turno, eu fui a primeira pessoa a reconhecer que Gladson Cameli saiu do segundo turno, da eleição de 2014, querendo ser o nosso candidato a governador. E repeti isso milhares de vezes ao longo dos últimos 2 anos e meio. Eu ajudei a construir o consenso em torno do nome dele. Mas existe o plano B ou não existe? Não, só pode existir plano B. Nós temos nomes. Nós temos nomes que têm condições de ser candidato ao governo e de governar o Estado. Mas eu disse também sobre isso, que a oposição só poderia imaginar algum outro nome se o Gladson Cameli desistisse. Porque senão ele é o nome. E não é uma imposição minha, Marcelo, não é imposição do Flaviano, do Rocha, do Bocalon, é o eleitor. Aliás, você foi um dos primeiros a defender essa candidatura dele, quando ele nem imaginava ser ainda. Muniz, quando terminou o segundo turno, quando eu fui agradecer, quando fui dar uma entrevista, que é de praxe, naquele momento eu disse, né, que o Gladson Cameli saía daquela eleição como o mais credenciado das oposições para ser o nosso próximo candidato. E eu tenho feito o que posso para ajudar. Se eu entendo que ele é o nome mais forte, eu tenho que ajudar. E é o que eu estou fazendo. Aliás, os acreanos gostam de política, respiram política, mas tem alguns que são desinformados. Todo mundo sabe que há 4 anos o Márcio já era candidato. O Gladson pretendia ser governador. E até ano passado, até esse ano mesmo, que alguns diziam que ele não seria candidato a nada. Desinformado. Mas vou fazer a pergunta agora para o Márcio rapidinho. Márcio, os mais inteligentes e mais experientes costumam dizer que quando você casa, separa da mulher e volta de novo, é algo assim de pouca inteligência. Mas você é um cara inteligente, não vai fazer isso. Quando você muda de partido, sai de partido e volta ao partido, você já saiu do PSDB, os motivos já foram alardeados, não vamos mais falar sobre isso. E o que te atrai de volta ao PMDB? 20 anos, quase 20 anos depois, né? 99, 18 anos. 18 anos. Muniz, sua pergunta é uma pergunta interessante. Na semana passada,
passada ou retrasada, Márcia? Semana passada ou retrasada que eu fui comunicar a direção nacional do partido? Semana passada, né? Semana passada, eu e a Márcia temos um apartamento que a gente aluga, que tem 2 filhas nossas que estudam e trabalham lá em Brasília. Quando terminou meu mandato, elas já estavam lá e todo mês praticamente eu tenho que ir lá, né? E eu fui a Brasília dessa vez, eu acho que é um papel decente, né? Eu fui comunicar à executiva nacional do PSDB que eu ia ter que sair do partido. Então eu conversei pelo telefone ou pessoalmente com praticamente todos da executiva. O Bruno Araújo, que hoje é ministro, que foi deputado federal, eu fui deputado federal com ele, o João Almeida, que o Narciso Mendes conhece, que foi deputado federal várias vezes. Enfim, e por final com o Aécio Neves. Eu fui ao gabinete dele, né, dizer para ele que eu ia sair do partido. Não é algo bom. Eu cheguei, depois me encontrei com a Márcia, eu estava assim, triste, né? Porque mal comparando a um casamento, eu não fui para o PSDB achando que era por um prazo determinado, né? Eu fui para o PSDB para lá fazer minha carreira. Eu sempre vi o PSDB com a perspectiva de voltar a governar o Brasil. Eu sempre me dediquei muito a construir relações sólidas que no futuro pudessem ajudar o Estado, né? Criar relações de confiança, que amanhã são pessoas que estarão governando em ministérios importantes e tal, para trazer para o Acre soluções grandes para os grandes problemas que nós temos. Hoje está claro, por exemplo, que por mais que um governo, eu tenho críticas a esse, mas por mais que um governo dê atenção à segurança pública, mude a sua mentalidade, mesmo assim, nós estamos, eu disse isso na campanha, nós estamos colados a 2 países que são os 2 maiores produtores de cocaína do mundo. Então, este não é um problema que o Acre pode resolver sozinho, né? Essa calamidade que toma conta do Brasil e do nosso estado e tal. Então, me dediquei muito a isso, a criar relações de confiança e tal. E aí, de repente, você tem que sair. Então, não é bom. Eu não imaginava, Mas acontece, né? E você não pode culpar o seu irmão, a sua irmã, alguém muito próximo a você, por um casamento que, porventura, tem que ser desfeito, né? Muito mais no partido. E aí, voltar para o PMDB é muito natural, né? Eu comecei a fazer política no MDB, PMDB. Me elegi deputado estadual, me elegi deputado federal. E eu confesso, Muniz, que eu tinha uma dívida com o PMDB, né? Eu acho assim, é só a minha opinião, lógico. Eu acho que eu dei muito para o PPS, né? Porque eu levei o mandato de federal para o PPS. Lá eu ajudei a montar chapa para eleger mais 2, um atrás do outro. Eu acho que eu também dei muito para o PSDB, que só elegeu o deputado federal quando eu me filiei. E na campanha passada eu tive o cuidado, né, de ajudar o Rocha para que o PSDB continuasse a ter um deputado federal. Você vai trocar a proposição. Você não voltou ao PMDB, você voltou pro PMDB. Pro PMDB. Eu queria fazer então, assim, eu saí de lá com o mandato, né, e nada mais natural que eu voltasse para o PMDB e eu estou muito feliz. Márcia, você está presente, claro, nessas decisões todas. Como é que você está vendo essa mudança do Márcio, do PSDB? Como é que você viu também esse conflito interno ali, apesar de você não ser do PSDB, mas seu marido estava ali militando e tal. Como é que você sentiu essa saída, essa mudança? Não, na verdade eu era do PSDB, sim. Né? Era do PSDB. Inclusive a gente, sem falsa modéstia, os grandes eventos que tiveram na oposição, a gente estava coordenando junto com um grupo de pessoas, né? As caminhadas, enfim. Mas eu saí porque dizem que o Márcio me deu um presente, né? Que foi o Solidariedade. É um presente meio para trabalhar. De grego. Né? Mas enfim, eu aceitei o desafio, né? E saí do PSDB, mas deixei lá muitos amigos, né? Deixei gente lá que eu filiei, mulheres, amigas e meu filho, né? Que está lá. Né? O Márcia. Então eu tenho um carinho muito grande por esse partido. Por trás de um grande homem existe sempre uma grande mulher? Olha, eu acho que o casal se completa. Né? Eu acho que tem momentos que eu fraquejo, ele me ajuda, tem momentos que ele fraqueja, eu ajudo. Eu acho que existe uma simbiose entre eu e o Márcio, né? Que a gente, um dá força para o outro, que acho que é isso que é casamento, né? O senhor nunca trancou a porta do quarto
Para ele dormir enxequerado, não? Eu já. Tem hora que ele me faz raiva. Enxequerado, né? Não, enxequerado não, porque ele vai dormir numa sala bem confortável. O enxequerado que eu digo é isso. Ah, é? Na poltrona, Na televisão. tapete. Ó, você tá de castigo. Todo mesmo no conforto Ó, da suíte. é assim, eu me lembrei lá de casa, a Lúcia botando o neto de castigo assim, fique dentro do quarto, liga esse ar-condicionado, olha, tá aqui a televisão, a geladeira, ó, tem umas coisas na geladeira, você tá de castigo, olha, aquele travesseiro é mais macio. É o castigo que tu tá sugerindo é esse, né, mano? A gente vai para o intervalo e aí eu volto com você para você falar um pouco da construção de solidariedade também, chapa de estadual, chapa de federal, porque agora passou com o distritão, pelo menos passa tudo a ser candidatura majoritária, né? Acabou as proporcionais. Né? E a série o distritão é um mal que Necessário. virá para o bem. É? Que eu- Assim que- você vai explicar daqui a O que pouco. não poderia acontecer era o chamado voto distrital para ter um tiririca que sozinho puxa 5, 6. O Enéas e outros casos, né? Embora o distritão ainda não seja a solução. É o meio caminho para o distrital. Aí sim. Aí é a solução. Daqui a pouco a gente entra na reforma política também. A gente volta conversando com a Márcia a respeito do solidariedade e a construção das chapas e das alianças que o partido vai fazer, se puder fazer aliança, porque pelo que se vê, a coligação proporcional também vai cair por terra. Deixa eu ir para o intervalo, volto já com o segundo bloco.